Vamos lá. Desmembramento da Iugoslávia. Aqui eu tenho o território da Iugoslávia formado por alguns países. Percebam aqui o seguinte, antes de passar, que aqui eu tenho eslovênios em Mostarda, eu tenho croatas, eu tenho católicos, eu tenho ortodoxos, eu tenho muçulmanos, eu tenho 3 religiões e tenho várias etnias. Gente, isso aqui era praticamente um barril de pólvora. Por quê? Havia uma divergência muito grande entre as populações, entre os habitantes que viviam que foram obrigados a viver dentro do mesmo território, que era chamado Iugoslávia. Então, ela se desintegrou por meio de guerras civis e étnicas entre croatas, sérvios, macedônios, montenegrinos, eslovenos e albaneses. As diferenças culturais e religiosas, como eu falei anteriormente, e também as rivalidades já antigas desses povos foram fatores que estimularam o desmembramento da Iugoslávia. Só que a extinta Iugoslávia, ela tornou-se socialista após a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho a Iugoslávia. Então, iniciou o processo, só que houve algumas situações que fizeram com que muitas pessoas morressem. Por exemplo, a Guerra da Bósnia e também aqui, ó, teve a Guerra da Bósnia, foi uma guerra muito massacrante, que mataram milhares de pessoas, e também teve a Guerra de Kosovo. Eu vou mostrar para vocês já daqui a pouquinho. Eslovênia, só para vocês entenderem, a Eslovênia fica aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó, Eslovênia. Eslovênia, ela foi um exemplo de superação. Por quê? Eu tenho que entender o seguinte: todos os países do leste europeu que eram socialistas, com o fim da União Soviética, eles foram levados, meio que obrigados porque eles tinham que viver uma transição de sistema político-econômico. Eles eram socialistas e teriam que aderir ao sistema capitalista, uma vez que o socialismo já tinha sido estagnado naquela região. Só que essa transição do socialismo para o capitalismo, ela não foi imediata, ela foi transitória, e até hoje existem muitos países do leste europeu, a grande parte dos países do leste europeu, eles amargam situações econômicas precárias em comparação ao oeste europeu, à Europa Ocidental, porque eles têm ainda requisitos do período ainda que eles viveram o socialismo soviético. Então, a Eslovênia foi um exemplo de superação. Por quê? Porque ele está no extremo norte da Iugoslávia, como eu falei para vocês. Tropas federais Iugoslávia, no momento em que houve essa fragmentação, o fim da União Soviética, e começou a ser repartida a Iugoslávia, e todos os territórios eles queriam se tornar independentes, tropas iugoslávias invadiram dentro da Eslovênia para impedir a sua independência. Só que a União Europeia, ela entrou nessa jogada e fez um acordo de paz. E aí o que aconteceu? As tropas da Iugoslávia, as tropas iugoslavas, elas se retiraram, e aí foi o processo que a Eslovênia conseguiu viver o seu caminho de transição do sistema político-econômico socialista para o capitalista. E pasmem, a Eslovênia passou a buscar dentro da União Soviética um modelo a ser seguido de sistema político-econômico. E, olha que interessante, ela é hoje
um dos países mais prósperos da Península Balcânica, perdão, e baseia-se na sua boa infraestrutura industrial. Então, a sua indústria ela se tornou muito forte, ao contrário do que ela era antes do fim da União Soviética. E isso fez com que hoje ela fizesse parte da União Europeia. Olha que interessante. A Eslovênia, juntamente com Letônia, Estônia e Lituânia, são um dos 4 países da antiga União Soviética que hoje fazem parte da União Europeia. Ou seja, eles saíram de um sistema político-econômico estagnado, uma economia fraca, uma industrialização ineficiente, e hoje já possui uma infraestrutura no setor industrial bem elevada e faz parte do maior e do mais importante e do mais integrado bloco econômico do mundo. Então, é um exemplo de superação, sim. Agora vou falar sobre Bósnia e Herzegovina. Essa sim foi uma das grandes tristezas experimentadas pelo leste europeu, porque viveu um processo entre 92 e 95 foi um palco do mais sangrento conflito civil para desmembrar o território da antiga Iugoslávia. A Guerra da Bósnia, em 1992, se declarou independente, ou seja, a Bósnia e Herzegovina se declarou independente da antiga Iugoslávia. Só que esse processo ele não foi pacífico. No mesmo momento, tropas sérvias elas entraram dentro dessa jogada e uma guerra civil foi instaurada. E o objetivo das tropas sérvias era promover uma limpeza étnica, enfraquecer a população da Bósnia e Herzegovina, com o objetivo de quê? Com o objetivo de que, fragilizando essa população, a população da Bósnia, perdão, da Bósnia e Herzegovina não, da Bósnia, fizesse com que ficasse muito mais fácil o domínio sobre esse território. Principalmente, eles foram em cima dos bósnios que eram muçulmanos. Percebam, um viés religioso muito, muito claro. Tanto é que muitos foram mortos e alguns outros foram expulsos do seu território. Esse era o objetivo, de fazer uma limpeza étnica. Inicialmente, os bósnios croatas apoiaram os bósnios muçulmanos, mas depois eles foram apoiadores dos sérvios e se tornaram inimigos, sempre tendo como base uma intolerância religiosa e étnica também. Claro que o objetivo principal dos sérvios era consolidar o território da Bósnia, porque eles não queriam perder esse território. E aí, em 1995, depois de grande pressão internacional, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, entrou na jogada. E aí, com a promoção da OTAN promovendo a intervenção nesse conflito, houve a OTAN entrou dentro da jogada bombardeando as tropas sérvias. Depois que as tropas sérvias perderam, elas recuaram e no mesmo ano houve um acordo de Dayton. Esse acordo finalizou o mais sangrento conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Gente, olha a dimensão disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Bósnia foi o conflito mais sangrento, que mais matou pessoas no território europeu. Este acordo oficializou definitivamente a independência de Bósnia e Herzegovina, delimitando os limites desse território. Atualmente, hoje, a Bósnia e Macedônia, eles amargam o lugar dos países menos desenvolvidos
da antiga Iugoslávia. Então, lembra, né, que na Iugoslávia, vários países formados. Dentre aqueles países, Bósnia e Herzegovina e Macedônia são os dois países menos desenvolvidos da antiga Iugoslávia. E aqui eu tenho fotos de alguns momentos. Vou zerar aqui. Gente, eu vou continuar esse vídeo daqui a pouco porque eu acho que já deu tempo. Tá ok? Até a pouquinho.